Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco nessa noite, né? Eu vou falar o mais alto que eu puder, vou projetar a voz o melhor que eu puder aqui, viu? Tem que concorrer com o barulho da chuva, né? Mas é uma chuva abençoada também, né? Uma dádiva divina aí, não vamos reclamar não, né? Com muita gratidão a Deus que a gente está aqui novamente, né? Todos reunidos para a gente relembrar os ensinamentos de Jesus, relembrar os postulados da doutrina espírita, que é tão importante para nós, né, assim, na nossa caminhada terrena. A gente realmente precisa desse aporte de luz, a gente precisa dessa sustentação espiritual que a doutrina, que o Evangelho nos traz, né? Porque no caminho da encarnação é natural que as provas, as expiações, um momento assim de dor, vai chegar no nosso caminho. Faz parte da trajetória do encarnado vivenciar esses períodos mais difíceis assim. Não foi por outra razão que Jesus, quando veio aqui na Terra, em qual condição que ele veio? Ele, governador espiritual do mundo, nasceu numa estrebaria, né? Teve como berço um coxo de alimentar os animais, né? Estava o pai, a mãe, a família dele em fuga de um lugar para o outro, passando por todas as dificuldades materiais, né? Contemporâneas ali também, sociais, de perseguições. Mestre Jesus teve a profissão humilde de carpinteiro. Tudo isso para quê? Para mostrar para cada um de nós, a vida dele em si já é o exemplo para nós que, independente das condições exteriores, a gente pode vencer o mundo, como ele venceu, né? A gente vai vencer as provas que temos para vencer, vamos realizar os aprendizados que temos que realizar. As dores fazem parte desse caminho, como já dissemos, né? Mas a gente tem que ver a dor como uma mestra, como uma professora, como um instrumento de progresso. Sem esse instrumento de progresso, a gente ia demorar muito, muito mais na nossa caminhada evolutiva. A gente ia ficar patinando, ia ficar estacionado em determinados pontos do caminho. Então é por isso que a gente tem que agradecer sempre a Deus a oportunidade da reencarnação, agradecer também essas luzes da doutrina espírita, do Evangelho, que nos auxiliam nessa caminhada, para a gente não perder tempo, para a gente seguir adiante. O nosso tema da noite de hoje, né, está escrito aqui: Mistérios ocultos aos doutos e prudentes, né? É no capítulo 7 do Evangelho, os itens de 7 a 10. Então vamos ler o item aqui, porque ele é bem pequenininho. Ele é pequenininho, mas dá no que pensar, sabe? Ele, né, não é muito fácil assim de entender as palavras, assim, pelo menos literalmente não é. Está lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 25. Um versículo só. Então Jesus disse essas palavras: Eu vos rendo glória, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, por haverdes ocultado essas coisas aos sábios e prudentes, e por as verdes revelados aos simples e pequeninos. Parece um pouco contraditório assim, né? Jesus está rendendo graças a Deus, né? Glória a Deus por ele ter ocultado essas coisas. Essas coisas são as verdades espirituais, são os ensinamentos espirituais, de estar ocultando isso aos sábios e prudentes, né? E revelado aos simples e pequenos. Nós precisamos compreender bem isso aqui, porque o próprio Mestre Jesus, em outra passagem, não falou, ó, não colocais, né, a candeia sobre o alqueire, né, embaixo da mesa, colocai, pelo contrário, em cima do candeeiro, para que todos que entrem vejam a luz, ou seja, para essas luzes espirituais estarem acessíveis a todo mundo. É que Jesus sempre usava assim, na sua expressão, na sua linguagem, aquelas figuras mais fortes, assim, mais impactantes, assim, exatamente para o ensinamento ficar fixado, o ensinamento ficar ali, né, registrado em quem ouvia, em quem estava ali presente. Esses sábios e prudentes, né? Prudente é sinônimo assim de inteligente, né? Os doutos, né? Douto é aquele que é conhecedor, aquele que conhece muito, que aprendeu muito, né? No Evangelho mesmo fala muito nos doutores da lei. Doutores da lei era aquele pessoal,
dos fariseus, dos judeus, que tinham um conhecimento mais profundo lá da lei antiga. Eram os doutores. Nós não vamos ficar muito nessa parte dos doutores, dos sábios e prudentes, porque é bem óbvio. Por que é oculto para eles esses mistérios, né, essas revelações divinas? É exatamente pelo causa do orgulho, da vaidade, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Às vezes as academias, né, os centros acadêmicos, né, são raríssimos os que dão uma brecha assim, para estudar os fenômenos espirituais, são exceções ainda, né? A grande maioria da ciência, dos cientistas, né, da parte acadêmica mesmo, simplesmente ignora a parte espiritual da vida, ignora. Por que há essa, né, deixa de lado o espírito, né, só se interessa pela matéria, né, a própria ciência, o cientista? Mas não vamos entrar nisso não, porque está ligado ao quê? A vaidade e o orgulho, né? Acontece assim também, às vezes, com a pessoa que não é uma regra geral, mas normalmente quando a pessoa está numa situação financeira muito abastada, né, muito privilegiada, né, muitas vezes pelo seu trabalho, pelo que realizou na vida, mas a pessoa normalmente tem um distanciamento dessas coisas espirituais, porque a pessoa realmente está ali ainda iludida com essas questões materiais. Então nós não vamos ficar muito com os doutos, os sábios, os prudentes, porque é óbvio que isso, o que os cega para as verdades espirituais é a vaidade e o orgulho. Então qual que é o foco dessas palavras de Jesus? Qual que é o foco, né? É evidente que é a humildade, a nossa necessidade de cultivar a humildade, de buscar a humildade. Porque a gente pode imaginar assim, eu não sou sábio nem prudente, eu não sou milionário, então não estou incluído nessa categoria aqui, dos que estão ocultos, mistérios, né, de Deus, essas revelações do céu. Será que é assim mesmo? Quem será que são os orgulhosos e egoístas? Se a gente achar que nós não somos orgulhosos, eu não tenho orgulho, não, eu não sou orgulhoso. Essa já é uma fala bem orgulhosa, verdade que essa já é bem orgulhosa essa fala, porque é claro que somos espíritos em evolução, em aprendizado, estamos ainda no começo da caminhada, somos sim ainda egoístas, vaidosos, sabe, orgulhosos, né? A gente já começa a despertar para as verdades espirituais, sim, mas há muito ainda o que trabalhar. Por isso que esse foco do nosso estudo da noite de hoje, refletindo sobre o ensinamento de Jesus, os ensinamentos da doutrina, é para a gente olhar para nós mesmos, para a gente identificar em nós onde que a gente precisa trabalhar mais para desenvolver de fato essa humildade que vai assim, né, a gente conquistando essa humildade vai ser como que abrindo as portas a essas luzes, ali Jesus chama de mistérios, né, que não é mistério, né, basta a pessoa ir atrás, né, Jesus não falou, batei e abrir-vos-á, né. Quer compreender, quer entender as verdades espirituais, é só ir atrás, é só buscar que vai encontrar, né? Mas por que eu digo que nós somos orgulhosos e vaidosos? A gente quer falar isso baseado aqui no que a doutrina espírita nos traz, né? Então a gente quer fazer esse caminho, né, todos juntos, primeiro para a gente se conscientizar daquilo que a gente precisa melhorar, daquilo que a gente precisa trabalhar. Então a primeira consideração que a gente tem que fazer na noite de hoje, que os orgulhosos, os vaidosos, os egoístas somos nós. Em algum nível, sim, somos nós. Se pegar e fizer uma estatística nas obras básicas, né, são 5 livros, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Evangelho, Céu e Inferno, Gênesis. E a gente pode incluir aí obras póstumas, que não faz parte das 5, mas vamos incluir as obras póstumas, esses 6 livros. Se a gente fizer uma estatística, e hoje com o computador isso é muito fácil de fazer, né? Muito, muito fácil mesmo, muito simples. Se a gente for ver quantas vezes aparece amor, a palavra amor, nessas obras básicas, sabe quantas vezes aparece? 398 vezes aparece a palavra amor nesses 6 livros. Agora a palavra orgulho, sabe quantas vezes aparece? Aparece 427 vezes.
E a palavra egoísmo, quantas vezes aparece? 281 vezes. Essa é uma estatística, assim, são números, mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque a palavra amor aparece 398 vezes nessas 6 obras básicas, né? Vamos chamar 6 de obras básicas, né? E o orgulho e egoísmo aparece 708 vezes, quase o dobro. Por que isso? Será que o orgulho e o egoísmo é mais importante que o amor, por isso que aparece mais? É mais importante de ser combatido, né? É mais importante de ser trabalhado, por isso aparece tanto na codificação a palavra orgulho e egoísmo, né? Nós somos os orgulhosos, os vaidosos, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 11, o item 11. Emmanuel é o Emmanuel, o mentor do Chico. Ele tem uma mensagem no Evangelho que trata exatamente do egoísmo, em que ele fala que ali o egoísmo é uma das grandes chagas da humanidade e o causador de todos os males da humanidade. Olha, ele não fala alguns, de muitos, não, ele fala causador de todos os males, o egoísmo. Olha a importância da gente trabalhar, a importância de aparecer tantas vezes a palavra egoísmo, orgulho, é porque é onde a gente tem que voltar a nossa atenção, identificar em nós mesmos onde a gente está sendo egoísta, orgulhoso ou vaidoso, porque realmente talvez seja o que esteja atravancando a nossa caminhada, né, aquilo que a gente tem que realizar espiritualmente nessa encarnação, né? Por que somos ainda tão assim, né, egoístas e vaidosos? Tem uma mensagem de Lázaro, né, no Evangelho também, no capítulo 11 também, só que lá no item 8, no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente vai ler um pedacinho aqui, que dá para a gente extrair aqui umas reflexões muito, muito interessantes, muito importantes. Está lá no capítulo 11 também, no item 8, a mensagem de Lázaro. Ele fala assim, olha, lá no comecinho da mensagem: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. De fato, você quer resumir tudo que Jesus ensinou? Vai falar assim: ame. Se você conseguir realizar isso, ó, ame. Você está dizendo tudo que Jesus disse. Tudo que Jesus vem ensinar, ele vem ensinar o amor. Só que não basta para a gente falar assim, né? O Fernando vir para mim e falar: ó, não, você precisa amar. Vai falar: tá, agora eu vou amar. A gente precisa das lições esmiuçadas. A gente precisa, né, aprender o perdão. A gente precisa, né, começar a adquirir a humildade. A gente precisa deixar a arrogância de lado. A gente precisa começar a se preocupar com o irmão, né? Então a gente precisa de todas essas lições para um dia chegar no amor. E é isso que Lázaro está falando aqui, ó. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Agora presta atenção no que ele fala na sequência aqui, ó. Os sentimentos, todos os sentimentos, vamos imaginar os sentimentos bons, né? Os sentimentos são os instintos elevados ao progresso realizado. O instinto são os sentimentos elevados à altura do progresso realizado. Instintos. Todos nós trazemos instintos. Isso faz parte da criação. Nós fomos criados lá simples e ignorantes, né? Deus nos criou assim, mas Ele nos deu, vamos dizer assim, potencial, nos deu, né, forças instintivas. Para quê? Para que a gente caminhasse. Então, quando a gente adquire a consciência nessa caminhada evolutiva, nós usamos o livre-arbítrio, mas junto com o livre-arbítrio tem essa força instintiva nos impulsionando adiante. Ele continua aqui, ó. Em sua origem, o homem só tem instintos. Ele faz aqui rapidamente assim, ele passa pela caminhada evolutiva, né? Lá do início até o espírito puro, ó. Em sua origem, o homem só tem instintos, mas quando mais avançado e corrompido, tem sensações. Já misturou o instinto com o sentimento. E quando instruído e depurado, ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, ou seja, o ápice, lá onde, quando a gente for espírito puro daqui a milênios, né? Não sei quantos milênios, né? O sentimento que vai predominar na gente é o amor, né? Mas é claro que isso é uma caminhada, nós vamos adquirindo pouco a pouco. Então a gente vai evoluindo da animalidade para a humanidade, para
para patamares superiores da evolução, né? Na pergunta 540 do livro dos Espíritos, tem aquela frase, né, um pedacinho só da resposta, né, mas que os Espíritos superiores usam uma expressão assim, muito bonita, que é muito usada na doutrina, né, que é do átomo ao arcanjo. É a nossa travessia, é lá na pergunta 540 que está essa expressão. Então nós vamos caminhar do átomo, desde aquela parte, né, a coisa mais simples, até o arcanjo, que é o Espírito puro. Nós estamos nessa caminhada. E para nos ajudar tem essas forças instintivas. E as forças instintivas, elas são para nos ajudar, são para nos auxiliar. E alguma dessas forças instintivas que a gente poderia dizer aqui, olha, por exemplo, é uma força instintiva, a autoconfiança. Autoconfiança, a gente tem que confiar na gente mesmo. No Evangelho lá tem uma parte, todos conhecem, né? A fé humana e a fé divina. Não tem isso? A fé humana e a fé divina? Temos que confiar em Deus, mas temos que confiar na gente também. Assim, nos trabalhos, né, numa casa espírita, né, quem está envolvido assim, com direção, quem está mais assim, dentro assim, do trabalho mesmo, sabe quando convida uma pessoa para uma tarefa. A primeira coisa que a pessoa às vezes fala, não, mas quem sou eu? Eu não tenho condição, eu não... Está faltando essa autoconfiança aqui, né? Às vezes a tarefa é difícil, você acha que não está ao seu alcance, você acha que é algo... Tudo é difícil até que a gente aprenda, né? É assim, aí você aprende, aquilo vai se tornando fácil, vai se tornando um patrimônio seu. Então a gente precisa dessa autoconfiança, que é algo instintivo na gente. Outra força instintiva, o instinto de preservação, né? Você ouve um barulho, você assusta, já você faz aquele gesto assim de proteção. Essa é uma força instintiva. Você faz sem pensar, se protegendo para preservar a sua vida, né? Em várias situações, essa força instintiva nos preserva, né, a vida orgânica. Outra potencial instintivo, né, a autoestima, né? A gente tem que saber o nosso valor, né? A gente tem que saber o nosso valor. A gente não pode assim achar que somos as piores pessoas do mundo, ou eu estou num processo assim de remorso, de arrependimento, e eu fico preso naquilo ali. Esse remorso desse jeito não adianta nada. Esse remorso que eu fico lamentando, que eu fico remoendo aquele erro do passado, isso não adianta nada, né? Eu preciso dessa autoestima para quê? Eu tenho remorso, eu tenho aquela circunstância ali que me dói, eu vou lá trabalhar para consertá-la. Ah, mas não, essa pessoa que eu magoei nem está viva mais, mas vai, e aí? E os outros irmãos de humanidade? Então, é preciso um processo de autoestima para a gente sair daquele remorso, que deve ser o primeiro passo, assim, quando a gente erra, né, tem um remorso. A gente não pode ficar patinando ali no remorso, ficar ali, né, só se lamentando. Não, precisa ter autoestima e seguir adiante. Quem leu o livro Paulo e Estevão? Espero que todos tenham lido, né? Aí, o que acontece? Paulo, né, naquela assim, né, ele defendia a lei assim de uma forma tão radical, fanática, que ele levou, né, a condenação e morte de Estevão, né? O grande assim, divulgador da doutrina lá naquele começo, né, da doutrina do Cristo, né, do Evangelho, né, ele condena. E logo depois, né, como conta no livro, né, na Estrada de Damasco, ele vê o Cristo, se converte. Não pesava para ele ter levado à morte Estevão? É claro que pesava, mas vê se no livro em algum momento ele ficou lamentando. Ele, a partir daquele momento que ele recebe o Cristo, que ele aceita o Cristo, ele trabalha incessantemente pelas décadas para frente. Ele tinha um remorso, ele tinha aquele ressentimento? Tinha, mas isso não o impediu de começar a trabalhar intensamente, de ser o grande divulgador mesmo do Evangelho, né? Foi Paulo que tirou o Evangelho ali de Jerusalém, que estava se estagnando, estava sendo ali, vamos dizer assim, contaminado ou controlado pelo judaísmo, né? Estava sendo judaizado, né? Ia virar quase como um anexo do judaísmo, né? É Paulo que tira dali e leva para toda aquela região ali, preservando a essência mesmo do ensinamento do Cristo. Outro instinto, né, força instintiva que a gente tem, é o desejo de progredir. É algo natural da gente. De uma forma geral, a gente não fica acomodado, a gente não fica parado na posição. Ainda que aconteça às vezes, né, isso da pessoa se acomodar, mas é do nosso campo íntimo sempre estar progredindo, sempre estar caminhando, sempre estar melhorando.
Então tá, a gente tem essas forças instintivas. Então qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é quando essas forças se degeneram. Essas forças instintivas se degeneram. Sabe por quê? Porque aí a autoconfiança exacerbada, sabe o que vira? Vira orgulho. Eu tenho uma autoconfiança, mas isso começa a passar do ponto, eu começo a me achar melhor do que os outros. Eu começo a achar que eu devo ter privilégio sim, né? O outro ali está sofrendo, não, mas ele é ele. Eu estou aqui nessa posição. Esse é o orgulho, onde eu me sinto superior, me sinto diferente, eu me sinto privilegiado. É essa autoconfiança exacerbada, né? O instinto de preservação, né? A autoestima superexcitada. O que é a autoestima superexcitada? É a vaidade. A gente tem que ter autoestima, né? Mas quando leva isso para lá do ponto, começa a virar vaidade, onde eu começo a preocupar demais com eu, né? Onde eu começo a ser assim, criar uma autoimagem até deturpada de mim mesmo. É a vaidade. Isso a gente pode ver assim, às vezes em redes sociais, né? Hoje em dia tem os filtros, né? Filtros é assim, você tem a foto lá e a pessoa coloca o filtro, um mecanismo lá da informática que tira imperfeições da pessoa. Mas às vezes a pessoa usa tanto aquilo que a pessoa se torna irreconhecível. Você conhece a pessoa, mas você olha na foto e fala, não é a pessoa. A pessoa botou olho azul, tirou, alisou, esticou, virou uma outra coisa. É essa vaidade exacerbada, essa autoestima que realmente passou do ponto. O instinto de preservação, né? Que é, ou de progresso, né? Esse instinto de progredir. Quando ele é exacerbado, o que acontece? Esse instinto tem na gente para a gente não ficar parado num determinado ponto, né? Mas quando ele é exacerbado, o que acontece? Ele se transforma em cobiça, onde eu quero progredir, muitas vezes amealhando bens materiais. Eu quero progredir materialmente, ou às vezes intelectualmente, né? A pessoa faz uma faculdade, faz duas faculdades, faz uma pós, faz um doutorado, os títulos ali, realmente ela quer amealhar aqueles títulos. É claro que é ótimo, é excelente a pessoa ir atrás da educação, ir atrás desse crescimento. O problema é quando é simplesmente para satisfação íntima, quando aquilo não está revertendo realmente em benefício, primeiramente para a própria pessoa, né? Porque qualquer aquisição no nosso campo material, moral, espiritual, qualquer aquisição nossa, ela é verdadeira, ela é realmente espiritual, se ela estiver refletindo positivamente em quem está no nosso entorno. Não existe aquisição espiritual que só me beneficia, não, isso não existe, não é, né? Isso pelo contrário, né? Quando eu quero o bem só para mim, sabe como que se chama? É o mal. O bem só para mim é o mal. O ladrão que assalta a casa, que faz reféns, o que é? Ele quer o bem para ele, né? Ele está preocupado com os outros? Não, ele quer o bem. Então quando a gente quer o bem só para a gente, olha, esse é o mal. Agora quando a gente começa a querer o bem para mim e para todos, aí é o bem verdadeiro, né? E a gente vai aprender com o Evangelho que a gente deve primeiro querer o bem do outro, porque pelas leis naturais da vida, esse bem vai retornar a nós mesmos, né? Nessa aprendizado assim, da humildade que a gente precisa, né, exercitar, porque como nós temos esses instintos que em algum ponto, em algum nível, eles estão desequilibrados na gente, gerando, né, orgulho, vaidade, o egoísmo, né? Ainda que a gente já tenha começado esse processo de despertar, mas a humildade, assim, a gente tem às vezes uma ideia assim distorcida do que é humildade. Fala em humildade, a pessoa já pensa em uma pessoa assim, pobremente vestida, de chinelo, ou numa situação material assim bem, né, difícil e tal. A humildade não tem nada a ver com isso, né? Isso aí a vida mostra pra gente. Às vezes você pode encontrar um pedinte na rua, você vai ter um contato com ele, vai ter um diálogo, é uma pessoa extremamente arrogante, orgulhosa, não tem nada a ver com essa condição externa, né? Assim como tem pessoas que têm posses, que são, né, que têm muito dinheiro, que realmente são pessoas humildes, que estão ali, você chama para uma tarefa, vamos embora, vamos, né? Tem que levar uma cesta básica lá no ferro, a pessoa vai lá, bota nas costas e vai, sabe? Não, realmente a humildade não tem nada a ver com essa condição externa.
Como também humildade não é ser fraco, ou ser servil, ser subserviente. Não tem nada a ver com isso. É só a gente olhar o exemplo do próprio Mestre Jesus, né? Em algum momento Jesus foi fraco? Em algum momento ele foi subserviente, né? Mesmo na condição dele ali, que ele, materialmente, quem que ele era? Ele era um carpinteiro que pregava, e o povo, quando ele começou aqueles 3 anos, o povo acompanhava e tal, mas ele não deixava de dizer o que fosse para doutor da lei, fosse um chefe fariseu, né? O próprio Caifás, quando Jesus é preso, né? Ele é levado ao chefe supremo lá, que era o Caifás, né? Porque assim, naquela trama, né, para condenarem Jesus, eles arrumaram lá testemunhas que foram lá para dizer que Jesus estava fazendo uma conspiração, que queria derrubar o templo, né? Arrumaram essas testemunhas. Aí Caifás interroga Jesus, né, dessa conspiração dele. Aí Jesus fala para ele: por que me criticas? O que eu preguei nas ruas, nas praças, em público. Não preguei em lugar nenhum escondido. Se eu errei, me aponta onde eu errei. Caifás fica calado, né? Devia estar morrendo de ódio, mas não tem o que dizer, né? Ou seja, é a humildade que se impõe, é a humildade que é forte, é a humildade que enfrenta as situações. Esse é o exemplo de Jesus. Depois de Caifás, ele é levado para onde? Para o governador da Judéia, lá Pilatos, né? Chega lá, Pilatos vai perguntar para Jesus assim: você então é o governador dos judeus? Aí Jesus só fala para ele assim: você que está dizendo. Você que está dizendo. Eu só vim aqui para dar testemunho da verdade. Olha que resposta forte, sem sair da humildade, né? Aí Pilatos pergunta para Jesus assim: mas verdade? O que é verdade? Né? O que Jesus faz? Jesus responde? Jesus não responde. Por que Jesus não responde? Para responder o que era verdade para Pilatos, ali, o governador, né, o homem mais poderoso ali da região, Jesus teria que humilhá-lo, que não é de forma nenhuma o propósito dele. E acontecia isso aqui também, né? Ele não ia estar aberto a compreender o que é a verdade que Jesus trazia, né? Aí Jesus fica quieto. Aí Pilatos ainda, né, puxa mais a conversa ali e fala: você fala alguma coisa aí, eu sou a pessoa que pode te salvar, que pode te mandar para a crucificação, pode te soltar. Aí Jesus diz para ele assim: nenhum poder teria sobre mim se do alto não te fosse dado. É a humildade, é a força, é a resignação ante os desígnios divinos, porque de fato, né? Por que Pilatos tinha aquele poder? Porque estava dentro de um planejamento espiritual, né? Tanto que é só ver a história, né, como que Pilatos terminou, né? Só ver 13 anos depois o que aconteceu com Pilatos. Não vou falar não, deixar vocês curiosos para ir atrás dessa informação, né? Mas naquele momento ali ele era poderoso. Jesus demonstra, né, com humildade, mas com nobreza também, né? Trava esse diálogo, né, com os homens mais poderosos daquele tempo ali, né? Resignados, seguindo para a cruz, né? A cruz literal, né? A cruz literal que ele carregou, mas dando o exemplo para nós simbólico da cruz que a gente tem que carregar, das dores que muitas vezes a gente tem que aceitar, né? Que faz parte da nossa caminhada terrena. Porque eu posso ser um atleta musculoso, posso ser um campeão, ter medalhas. Daqui a pouco eu pego um vírus ali, o que acontece comigo? Acabou o atleta, não tem mais, né? Eu posso ser uma pessoa extremamente bem sucedida, tenho patrimônio, tenho apartamento, tenho, né, aquela lista incontável de bens, e aí? No instante seguinte da minha desencarnação, o que eu tenho? É isso que a gente precisa compreender. Qualquer posição que a gente tenha na vida, existe esse fenômeno igualador, que é a morte. Morte do corpo físico, né? O espírito não morre nunca, né? Mas a morte do corpo físico é aquele fenômeno que iguala todo mundo, iguala todos nós. E aí o que vai contar no instante seguinte ali da desencarnação? Não vai ser mais o atleta musculoso, não vai ser os títulos acadêmicos, não vai ser as posses, né? Não vai ser. O
que é que vai contar naquele instante seguinte? Que igualou todo mundo, o pobre, o rico, o humilde, o que tem posse, o que estudou, o que não estudou. O que vai contar ali realmente é o que a pessoa amealhou dentro dela, é aquilo que ela carrega dentro dela, seja em remorso, né? Seja em arrependimento, ou seja em paz de espírito, seja em construções de luz, né? Emmanuel fala assim uma frase muito forte assim, mas que eu gosto muito, que fala assim, ó, não espere céus que você não ajudou a construir. Todo mundo quer o céu do lado de lá, não quer? Ninguém quer ir para um umbral, sofrer, não, ninguém quer. A gente quer o céu, né? Nesse símbolo assim de uma condição espiritual boa, razoável, né? Todos nós queremos o céu, né? Nós estamos ajudando a construir esse céu? É uma reflexão que a gente tem que fazer, a gente tem que pensar nisso. Eu estou construindo o céu que eu quero para mim lá na frente? Emmanuel fala, não espere céus que você não ajudou a construir. Então é muito importante essa conscientização. A gente não vai ficar olhando para o douto, sábio, prudente, a gente vai olhar para nós mesmos, identificando ali aqueles valores que a gente precisa adquirir, aqueles valores assim que a gente precisa construir, multiplicar. Às vezes a gente já tem assim um germe, tem a sementinha, mas precisa produzir com mais eficiência, né, com mais efetividade. Às vezes temos ali o que extirpar mesmo, né? Aquela vaidade, aquela dificuldade de dividir, aquele apego às situações, apego a afetos, apego a situações que a gente sabe o que são transitórias. Então, vamos falar, a morte vai igualar todo mundo. Por que eu estou tão apegado então a determinada circunstância, pessoa, situação, seja o que for, né? E é uma reflexão pessoal de cada um, a gente precisa desapegar. Esse desapego é exatamente o exercício assim, do amor, o exercício da caridade, onde está sendo combatido o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? E é essencial assim que a gente aproveite o tempo, aproveite cada instante, cada segundo. Vocês acham que Deus cria alguma coisa inútil? Deus cria alguma coisa inútil? A lógica da gente, né, o pragmatismo da gente diz, não, Deus não cria nada inútil, né? Então a gente vamos fazer uma retrospectiva de uma semana, de terça-feira passada até essa segunda-feira. Vamos tentar imaginar em cada dia desses 7 dias, são só 7 dias, né? Em cada dia vamos tentar imaginar, terça-feira passada, o que eu caminhei espiritualmente, o que eu adquiri na terça-feira. A gente vai pensar, né? Na quarta-feira passada, hoje, o que eu trabalhei para minha melhoria espiritual? O que eu adquiri no campo espiritual? O que eu adquiri daqueles tesouros, Jesus chama os tesouros do coração, que é aquele que vai fazer a diferença, né, depois do fenômeno igualador da morte. Se eu não consigo identificar isso em algum desses dias, né? Hoje realmente trabalhei muito, foi muita coisa, eu não tentei ser mais paciente, eu realmente não trabalhei nada disso. De certa forma, em algum nível, esse dia foi inútil para mim na caminhada espiritual, né? Mas foi Deus que fez esse dia inútil? Não foi eu que tornei esse dia inútil para mim. Então, essa é a grande responsabilidade que a gente tem. É até 20 para as 9 que vai, né? Então, a gente já vai encaminhar para o final aqui. A gente vai ler uma mensagem que eu gosto demais, assim, e que é bem impactante, assim. É do livro Jesus no Lar, né? Um livro muito bacana mesmo, né? Assim, é do Neio Lúcio. E ele conta, assim, passagens que ocorriam no culto do Evangelho do Lar que Jesus fazia lá com os apóstolos, o pessoal. Eles faziam as reuniões deles lá. Então, são sempre eventos que aconteciam nesse culto do Evangelho no Lar, por isso chama Jesus no Lar. É um livro bem interessante para a gente, às vezes, ler assim, no nosso culto do Evangelho em casa, né? E essa passagem que chama o Talismã Divino. Eles estavam lá reunidos, foi um dia que Jesus tinha realizado muitas curas, curou, né, aqueles doentes mentais, curou aleijados, né? Realizou assim, fenômenos incríveis, assim, né? E Isabel estava lá na casa, que é a Isabel, que é a genitora, né, de João e Tiago, né? E todo mundo conversando, e ela empolgada com aquelas curas de Jesus, pergunta assim para Jesus, mestre,
né? Você não teria aí um talismã para você transmitir para nós esses, né, um pouco desse poder, um pouco dessas bênçãos, né? O talismã, ela queria um objeto, ela queria algo assim na superstição, algo que ela guardasse, que viesse o poder de Jesus junto, assim, para usufruir. Ela estava perguntando isso, um objeto que pudesse transmitir esses poderes. Não tem que compreender assim, né? Jesus, o que Jesus faz? Jesus condena ela? Jesus dá uma lição de moral nela? Vamos ver o que Jesus fala para ela? Né? Ela pergunta, né, desse objeto, desse talismã, né, alguma coisa que guardasse esses poderes. Olha o que Jesus responde para ela. Vou ler aqui a resposta de Jesus, né? Ele responde para Isabel assim, ó, realmente, eu conheço um talismã de maravilhoso poder. Jesus já prendeu a atenção de todo mundo ali. Opa, tem um talismã então? Tem algo que retém esse poder? Né? Usando os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto a grandeza. Esse objeto, esse recurso, descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações, abre as portas às revelações da arte e da ciência. Estende possibilidades luminosas de comunhão com as divinas fontes da vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Olha que talismã magnífico, hein? Reata relações de companheiros em discordância. Descerra paisagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Permite abençoadas sementeiras de alegria. Reveste-se de 1000 oportunidades de paz para todos. Indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos. Facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Que mais? Disse o Senhor, imprimindo ênfase à pergunta, né? Ele mesmo instiga todos a prestar mais atenção ainda no que ele estava falando, né? E após sorrir complacente, continuou: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Impossível. Os olhos dos ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde poderemos adquirir semelhante bênção? Ela queria esse talismã. Quem não quer um talismã desse? Todos nós queremos. Não queremos um talismã desse? Queremos, né? Onde podemos adquirir semelhante bênção? Dize-nos, precisamos deste acumulador de felicidade. O Cristo então acrescentou, bem-humorado: esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos nós. É a hora que estamos atravessando. É cada minuto que a nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no bem infinito. Esse talismã é um minuto de agora. É esse talismã divino. No infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, rematou: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. O talismã está no momento de agora. Se eu não identifiquei, né, nesses dias realmente momentos que eu podia ter caminhado espiritualmente, que eu podia ter lutado contra, né, a impaciência, contra, né, o mau humor, contra a vaidade, contra o orgulho, foi porque eu estava desatento, foi porque eu estava cego ali, igual o douto e o prudente, que não viu essas possibilidades, porque a cada instante a vida traz para nós essas oportunidades, mas cabe a gente, no uso do nosso livre-arbítrio, identificar, né, usufruir dessas oportunidades, parar de ficar lamentando, né? A dor muitas vezes chega, muitas vezes a gente precisa de um ombro amigo, as lágrimas chegam sim no caminho, não tem problema chorar. O importante é não ficar estacionado na lamentação, ou na revolta, ou na inconformação, e extrair o valor do aprendizado de cada hora, que é esse bendito talismã divino. Que a gente possa aproveitá-lo e lutar contra essa vaidade, orgulho e egoísmo que ainda faz parte da gente, para a gente transmutar isso em amor ao longo do tempo da nossa caminhada evolutiva. Muita paz, muita luz, muito obrigado pela atenção de todos. Fiquem com Deus.